muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois a história do Outubro Rosa remonta às primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos, quando os participantes de uma corrida pela cura do câncer usaram o laço cor-de-rosa. Somente este ano, aqui no Brasil, são 52 mil novos casos de câncer e o principal desafio é a realização do diagnóstico de forma precoce. E por que a incidência é tão alta, especialmente aqui na nossa região? Os tratamentos, as formas de curas possíveis, nós vamos falar a partir de agora. Nós estamos recebendo o médico mastologista e voluntário técnico do IMAMA, Dr. Ademar Bedin Júnior. Vai chegar daqui a pouquinho a assessora de comunicação e eventos do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, IMAMA, a Lauren Calef. E hoje, antes da gente começar o bate-papo, hoje nós completamos um mês do programa Cidadania nesse novo formato, aqui, ao vivo, às 7 da noite. E nós queremos a sua opinião. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/cidadaniatve. Clique em curtir, curte a nossa página primeiro, acompanha, veja os bastidores, o pessoal aqui, todo que trabalha junto, toda a equipe que trabalha, e depois nos dê sugestões de assuntos que você gostaria de ver tratado aqui durante esse espaço. Não esqueça que você pode participar também através do Twitter, agora, Twitter, @TVE, ou melhor, @CidadaniaTVE, que eu vou estar aguardando por aqui para você participar aqui do nosso bate-papo. Pois, doutor Ademar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Enquanto a Lauren não chega para a gente falar um pouco mais dos eventos do Outubro Rosa, vamos falar um pouco então dessa questão do câncer de mama, né? Ele é, na verdade, a primeira causa de morte entre as mulheres, entre os problemas de câncer. Exatamente. É o tipo de câncer feminino que mais atinge a população brasileira, né? Muito na frente dos demais. Claro. No Brasil inteiro, ele é cerca de 1/3 dos tumores dos tumores femininos. De câncer. Dos cânceres femininos, eles são cânceres de mama. Então, realmente é um número bem importante, né? Mas eu estava lendo que assim, ó, que as mortes existem muito mais em função do problema do diagnóstico. Que desafio é esse para a gente ter o diagnóstico precoce? Exatamente. A questão da mortalidade alta que ainda se encontra relacionada ao câncer de mama, ela está diretamente ligada à demora no diagnóstico e também, infelizmente, a demora a se alcançar o tratamento. Então, assim, se nós tivéssemos o diagnóstico feito sempre com tumores ainda assintomáticos, ou seja, tumores pequenos, com menos de 1 centímetro, nós teríamos chances de cura dessas pacientes elevadíssimas, acima de 90%. Então, para atingir esse diagnóstico precoce, é fundamental que se tenha a educação do autoexame e principalmente do rastreamento mamográfico, através de um exame que é a mamografia, que aqui no estado a gente recomenda, né, que seja feita a partir dos 40 anos de idade. E que é um direito por lei, né? Exatamente, garantido por lei já. Garantido por lei federal. Isso, há mais de 2 anos. Então, que nós temos essa garantia que a mulher ter acesso, inclusive pelo SUS, a procurar o seu posto de saúde e pedir, então, tendo mais de 40 anos, a fazer, então, esse exame que é a mamografia. Com esse exame a gente encontra, então, lesões muito pequenas, conseguimos fazer os diagnósticos precoces e oferecer um tratamento muito mais curativo e até mesmo menos agressivo, muitas vezes poupando de ter a necessidade de fazer uma cirurgia mutiladora, retirada da mama, muitas vezes com diagnóstico muito precoce, conseguimos evitar a necessidade de quimioterapia adjuvante. Então o tratamento realmente, além de ficar muito menos sofrido para a paciente, ele também acaba sendo menos oneroso para as pessoas, para os seus familiares, né, para a mulher. Exatamente. E do ponto de vista de saúde pública, né, essa importância também de um tratamento quimioterápico tem um custo elevadíssimo, né? Então, a mamografia já pode detectar ou a mamografia pode dar um indicativo e depois são necessários outros exames? Ótima pergunta. A mamografia, ela não faz o diagnóstico definitivo. O diagnóstico confirmatório de câncer de mama, ele é dado através de biópsia, né? Então a gente só consegue a confirmação dessa lesão que foi observada ao exame de mamografia ou mesmo palpada no exame físico, a gente consegue confirmar que isso se trata mesmo de um câncer através de uma punção ou de pode ser feita uma biópsia
por punção, que é normalmente como a gente faz, né, retirando um fragmento dessa lesão e mandando para análise anatomopatológica, né? É um diagnóstico anatomopatológico, feito através da análise das células no microscópio. Mas nem toda a necessidade de uma mulher que tenha que fazer uma punção quer dizer que ela tenha um câncer de mama. Claro Isso que não. A punção é o que vai nos definir. Porque né? é comum as mulheres, é a partir de uma certa idade, assim, até terem que fazer ou aparecer algum tipo de caroço? Não? Olha, não é que seja comum o surgimento de caroços, como coloca, assim, de nódulos mamários. Sim. Mas quando eles surgem, na maioria das vezes eles não são cânceres. Então é por isso que é importante o exame de imagem, que muitas vezes já nos ajuda a ter uma impressão maior ou menor de ser uma lesão maligna, né, ou seja, um câncer ou uma lesão benigna, mas aí vem a importância da biópsia. E aí que a gente tem, como nós estávamos conversando hoje lá no hospital, o maior gargalo, né, assim, até o acesso à mamografia, ele não tá tão complicado. O mais complicado é, uma vez que a gente tem uma alteração no exame, a paciente conseguir, principalmente pelo SUS, acesso à biópsia. E às vezes essa demora pode ser um problema bem grande. Exatamente, né? muda o prognóstico. Né? Tem uma pergunta aqui da Deda, que é muito em cima do que o senhor falou. O senhor falou da mamografia, que toda mulher tem o direito a partir dos 40 anos e que é recomendável que a partir dos 40 anos se faça. E ela pergunta, mas antes dos 40, nunca aparece câncer de mama, por que só a partir dos 40? Primeiro, porque realmente o aumento maior da incidência do câncer de mama é a partir dessa faixa etária, até mais ainda a partir dos 50 anos. Mas nós observamos incidências muito elevadas aqui, principalmente no nosso estado, né? E então a gente recomenda, assim como acontece nos Estados Unidos e muitos países da Europa, o exame a partir dos 40 anos de idade. Mas antes dos 40 anos, pode acontecer o câncer de mama também, e aí se faz a importância de ter um bom exame físico, ou seja, a mulher deve ter a mama palpada por um médico uma vez por ano, né? E uma vez por mês ela deve procurar fazer o autoexame para procurar identificar alguma alteração nas mamas, né? Seja na pele, no mamilo, no contorno da mama, mas principalmente na palpação, alguma nodularidade. Antes dos 40 anos, a gente recomenda que faça a mamografia aquelas pacientes que têm fatores de risco maiores. Então, aí, como fatores de risco, principalmente a questão da história familiar, né? Assim, mas às vezes as mulheres podem se assustar um pouco porque tem lá uma tia, a avó, que teve câncer de mama aos 70 anos. Isso não. Mas quando tem casos de primeiro grau, principalmente mulheres jovens que tiveram câncer de mama, a gente recomenda que essas mulheres procurem, né, familiares, procurem iniciar já aos 35 anos ou 10 anos antes da idade que essa familiar teve o câncer. E em vez dela procurar isso, em vez dela procurar fazer um exame para ver se tem câncer, não tem como fazer uma avaliação genética? Existe essa possibilidade aqui no nosso estado? No nosso estado, não. A gente tem que fazer o encaminhamento desse exame ainda para São Paulo. E é um exame muito caro, e antes de se fazer uma testagem genética, um exame de sangue, é preciso se fazer um aconselhamento genético. De preferência, uma consulta com um geneticista, né? Ou com um mastologista também, que pode ser, né? Que vai fazer essa consulta de aconselhamento genético. Uma vez que ela percebe que tem vários familiares com câncer na família, procurar e conversar com o mastologista. Ela pode ver das possibilidades, da probabilidade. Existe, antes dos testes genéticos de sangue mesmo falando, existe então outras formas de se calcular e se avaliar esse risco da paciente. E quais são os outros indicativos, doutora Ademar, assim, que você falou da questão da idade? A questão da idade está vinculada à menopausa? Sim, também vinculada à menopausa, né? As questões hormonais, né? Então, as questões hormonais, o paciente que tem, por exemplo, uma menarca, primeira menstruação muito precocemente, e vai ter uma última menstruação, a menopausa, muito tardiamente, essa mulher vai ficar muito tempo da vida dela exposta aos hormônios femininos, que são os hormônios produzidos pelos ovários. E na medida que esses hormônios estão estimulando ainda a glândula mamária, maior o risco de desenvolver câncer, né? Então, tem a ver fator de risco hereditário, tem a ver fator de risco hormonal. Agora, um fator de risco muito importante que não pode ser esquecido é a questão da obesidade. Eu acho que sempre vale lembrar que é um fator de risco que nos últimos anos vem sendo bastante estudado e comprovado
com uma relação direta com o câncer. Bom, e nós continuamos aqui, então, com os nossos convidados. Nós estamos recebendo a assessora de comunicação e eventos do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, a Lauren Calef, e o médico mastologista e voluntário técnico do IMAMA, Dr. Ademar Bedin Júnior. Você também pode participar através do Twitter, @CidadaniaTVE, ou então pelo facebook.com/CidadaniaTVE. Lauren, seja bem-vinda. Boa noite. Só uma palavrinha assim, esse Outubro Rosa, que atividades básicas teremos aqui no Rio Grande do Sul? Além da adesão cada vez maior de instituições e empresas gaúchas preocupados com esse problema que é de saúde pública e que é de todos nós temos uma programação intensa no Moinho Shopping, a partir do dia 16, ontem, onde aconteceu um talk show com a doutora Mayra, convidadas, e as batalhadoras, que são as nossas... vitoriosas, né? Vitoriosas, são mulheres que estão ainda passando pelo histórico da doença e que foram até lá contar um pouquinho do que é passar por todo vamos dizer assim, esse período que é difícil, mas que tem início, meio e fim. E o Outubro Rosa, ele é um movimento mundial de conscientização do diagnóstico precoce. E, na verdade, tu falou ali, quem faz seu autoexame? E eu já pergunto, quem faz a sua mamografia a partir dos 40 anos? Quem exige que seja feito? Exatamente. Hoje nós temos uma lei que garante a mamografia a partir dos 40 anos, feita regularmente, o ideal que seja anual, e a partir dos 50 anos já é a faixa de grande risco, né? Nós sabemos, né, Helena, que nós temos pacientes hoje de câncer de mama com 25, com 38. Então as pessoas, eu vi aqui o Ademar falando sobre os fatores de risco, as pessoas têm que se atentar para o histórico familiar, tem que se atentar para conhecer o seu corpo e para fazer os seus exames de rotina. O IMAMA tem como é que chama, o Mama Móvel? Sim, o programa Mama Móvel. Mama Móvel que circula pelo interior do estado. Isso, ele só circula pelo interior do estado, é uma parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e com o Banrisul e Governo do Estado, que patrocinam essa, vamos dizer assim, essa passagem dele pelos municípios, e ele chega onde não tem acesso ou o acesso é muito difícil ao exame de mamografia. Para te dar um exemplo, Lena, e para as pessoas entenderem um pouco melhor, o Mama Móvel chega numa cidade, em 5 dias ele realiza 200 mamografias naquela região circunvizinha à cidade, no caso, Polo, né? Doutora Ademar, eu queria que o senhor falasse, porque assim, até a Lauren estava falando da importância de fazer, da gente conhecer o corpo, mas tem muitas mulheres que ainda têm medo, né, de encontrar. Esse também é um impedimento, esse também é um desafio que a gente tem que fazer para que cada vez as mulheres, que elas não tenham medo de se descobrir. Exatamente. O medo de descobrir um câncer, ele vai fazer com que essa mulher, se vier a ter um câncer, inevitavelmente venha a ter um câncer em estádios mais avançados. Olha aqui, ó, não foi telepatia, mas a telespectadora Vera diz que conhece mulheres que não fazem por medo de encontrar algum problema. Claro. Está aqui citando, não tinha lido. É muito comum, só que elas têm que mudar a cabeça delas no sentido de que quem procura não significa... Quem vai ter câncer vai ter independente de se procurar ou não procurar. E quem não procura vai diagnosticar só quando ele estiver já fazendo uma ferida na pele, geralmente em estágios incuráveis. O senhor falou a questão de tempo, né, que é importante, que às vezes demora para fazer um outro exame, um exame mais apurado, mas em poucos meses pode, o caso, principalmente o câncer de mama, ele pode ser agravado? Pode. Que tempo teria ou isso é muito variável? Isso varia muito porque o câncer de mama ele não é uma doença única. Hoje em dia a gente sabe que tem tipos diferentes de câncer, todos eles malignos, todos eles vão, se não tratados, culminar com a morte da mulher, mas tem tumores que são mais agressivos e evoluem mais rapidamente, e tumores mais indolentes, que a gente chama, que evoluem mais lentamente. Mas realmente o intervalo de meses é um intervalo que, sem dúvida alguma, vai fazer com que mude o prognóstico dessa paciente. A chance de daqui a pouco estar tratando uma doença que está localizada só na mama pode se perder para já uma doença que já saiu da mama e atingiu outros órgãos, e aí a chance de cura realmente cai drasticamente. E por que, eu não sei se assim, o nosso, aqui no Sul, há uma incidência maior? Tem estudos nessa área? Nós temos a questão, assim, primeira, de uma expectativa de vida maior da mulher gaúcha, né? E aí vem a questão da idade. Quanto
quanto mais vive, maior vai ter o risco de desenvolver essas doenças. Nós temos a questão da obesidade, aqui no Rio Grande do Sul, que eu já tinha falado, que é um fator de risco importante. E temos também assim, a questão do uso de hormônios, que também a mulher gaúcha ainda usa, né, bastante a questão hormonal. Mas, assim, questão étnica, essas coisas assim não pesam tanto, né? Alimentação, que falam. Alimentação, a questão da carne, que sempre vem. Tabagismo. Né? O álcool, né? Em relação à ingesta de álcool, é uma questão importante que tem que ser também diretamente relacionada, né, ao alcoolismo com um aumento maior de risco de câncer de mama, e às vezes as pessoas não sabem disso. Né? E acho importante lembrar também que câncer de mama também pode dar em homem. Isso aqui tem uma pergunta, já tem uma pergunta aqui também que eu ia passar, e até o Carlos, quando saiu, os rapazes também estão querendo saber, mas é uma incidência também Não, é uma incidência, acaba não sendo motivo de campanhas de saúde pública, porque é em torno assim, de cada 100 casos em mulheres, um caso em homem. Mas daqui a pouco um homem sente um caroço na mama, vai achar que não é nada, porque não pode ter, não, tem que procurar também um mastologista. Mastologista, o Ademar falou, ele tem que procurar um mastologista que é o especialista da mama, tanto de mulher como mama de homem. E que orientações se pode encontrar no Instituto, Lauren? Que orientações, assim, as pessoas, o público pode encontrar no Instituto? Na verdade, o Instituto, ele trabalha com acolhimento de pacientes. E lá a paciente, a mulher, que também não diretamente seja paciente já, mas queira se informar, né? Nós temos lá vários serviços e também uma série de informativos, de folders e a própria, vamos dizer assim, a própria convivência lá com voluntárias e vitoriosas faz com que essa mulher que chega lá com dúvida ou que chega lá com o diagnóstico se sinta mais, vamos dizer assim, segura. Então, nós prestamos serviços diretamente aos pacientes, como disponibilizamos banco de horas de psicanálise, bancos de horas de nutrição, de fisioterapia. Tudo ajuda para Tudo ajuda, porque na verdade o tratamento, eu acho que a Ademar está aqui para confirmar, ele é um tratamento que tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então, também a gente trabalha um pouco com a estética delas. A gente tem o banco de perucas, de empréstimo de perucas. A gente tem o banco de próteses temporárias. Então, nós tentamos, orientamos elas sobre clínicas, sobre como é que ela procura o SUS. Nós tentamos, vamos dizer assim, navegar com elas durante a doença. Porque se é um índice tão alto, né, de casos, também temos que nos mover e exigir que seja um tratamento também mais rápido, não é, doutora Ademar? Assim, mas e o índice de cura? Quanto chega com um diagnóstico precoce? É isso, eu cheguei a falar, acho que antes ali, que se a gente pega tumores pequenos, né, com menos de 1 centímetro, a gente pode falar realmente, às vezes, em taxas acima de 90% de cura. Ou seja... E também tem o seguinte, Helena, eu acho assim, que existe um tripé fundamental para que a gente chegue e diga para essa mulher. Informação, a gente tem que trabalhar com as campanhas de conscientização o tempo inteiro. Nós, lá no Mama, são 360 dias por ano, que nem no verão nós relaxamos nesse sentido. Aí a gente tem que trabalhar com as políticas públicas em saúde para que tenha acesso aos exames de mamografia, aos exames naturais, né? E também o acesso a um tratamento ágil e adequado, porque como a Ademar falou, são vários tipos de câncer, então são diferentes tipos de tratamentos. Claro, e a exposição fica até... A exposição Alma Rosa fica no Moinho Shopping até o dia 31 de outubro, e no horário de funcionamento do shopping. E também a gente lançou ontem a coleção Coração de Ouro, que quem tem o Coração de Ouro abraça essa causa, que são produtos de aromatizador de ambientes, gel e tudo mais, que tudo isso serve para a sustentabilidade da entidade, né, Helena? E continuar aí, né, propaganda e reduzindo cada vez mais os casos. Nós estamos com o insight do IMAMA no ar, aí aparecendo no institutodamama.org.br, que também tem várias informações, várias atividades afora. Por hora, eu agradeço muito. Lauren Calef, também o médico mastologista Ademar Bedin Júnior, médico do IMAMA. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que estão realizando. Sempre contem com a gente. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. E nós agradecemos, é claro, a sua audiência. O Cidadania volta na sexta-feira. Esperamos as suas sugestões na nossa página do facebook.com/cidadaniatve ou então através do e-mail cidadaniatve
tve.com.br. Uma boa noite, até a próxima sexta-feira.